Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui a gente está começando, fazendo nossa primeira leitura do oráculo alquímico. O primeiro vídeo foi para apresentar esse lindo oráculo. Vou deixar inclusive o vídeo, o link na descrição para que você veja cada uma das cartas do nosso oráculo aqui, do Selvagem Desconhecido da Alquimia. E hoje a gente começa as nossas leituras par a par. A gente também teve um oráculo do Divino Feminino. Todos os links para esses vídeos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Tivemos também o oráculo do Divino Masculino. Nesses dois vídeos, a gente conheceu um pouco mais sobre as personalidades de cada uma dessas 4 rainhas, cada um desses 4 reis, personalidades arquetípicas que eu espero tenham contribuído para que você se conheça um pouco mais e conheça também um pouco mais o seu par. Essas aqui, as leituras do oráculo alquímico, serão sempre leituras em que a gente vai comparar uma pessoa a outra, vamos fazer leituras de relacionamentos, tá bom? Não necessariamente relacionamentos amorosos, mas principalmente, tá? Pelo menos a ideia aqui inicial é ajudar vocês nos relacionamentos amorosos, compreender melhor, né? Chegar a cada leitura, ver quem é o rei, quem é a rainha. Eu não vou definir de cara, né, qual das duas personas vai ser você, qual vai ser o seu par, a sua par. Deixo isso ao encargo da sua definição através da sua intuição, tá bom? Aqui, afinal, é um espaço para que você exercite esse seu navegador interno, que é a intuição, de forma a perceber, enquanto eu descrevo cada personagem e a relação entre elas, através do oráculo alquímico, você perceba qual personagem é você, qual personagem é a outra pessoa, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que faça sentido aí para ajudar vocês a vivenciarem seus relacionamentos cada vez da melhor forma. É claro que a gente vai falar também, poderemos estar falando de relações familiares, de relações entre sócios, amigos, amigas. Levem sempre em conta que a questão de gênero aqui, né, feminino e masculino, é uma questão esotérica, mística, ou seja, quando eu falo de feminino, eu falo da pessoa mais né, de características mais receptivas da relação. E quando eu falo em masculino, eu estou falando da pessoa mais yang, da pessoa de características mais ativas na relação. Não necessariamente todas as vezes a pessoa yin vai ser uma mulher e a pessoa yang vai ser um homem, tá bom? Lembrando que todo esse exercício da intuição é necessário porque, afinal, aqui tratam-se de leituras coletivas. Caso você queira agendar uma leitura particular comigo, basta entrar em contato através do meu site www.evamessages.com ou então através do Instagram, @evamessages. Lá tem um botãozinho de WhatsApp que leva diretamente à comunicação comigo. Acho que os recados são esses, vamos começar. Estou muito feliz em estar aqui estreando o Oráculo dos Casais Alquímicos com vocês. Lembrando sempre também que a gente tem aqui a nossa área de membros, né, o Oráculo das Anciãs. Foi de lá, inclusive, que partiu a intuição, o chamado para que eu iniciasse os oráculos alquímicos aqui no canal. Para quem não sabe, lá no Oráculo das Anciãs, que são oráculos específicos para membros do canal, para quem paga aí aquele valor de R$ 7,99 mensais. Lá eu comecei trazendo mensagens da Mãe Terra, porém, logo houve o chamado para que a gente fizesse ali um balanço, um equilíbrio, trazendo também mensagens canalizadas do Pai Céu. E aí essas duas imagens aí do nosso inconsciente coletivo dialogam lá na leitura e me chamaram junto com as anciãs, que são minhas guias, para iniciar oráculos aqui de casais aqui do mundo mesmo, né? Eu, você, as pessoas que chegarem a esse vídeo. Estou muito feliz, vamos começar então. Hoje eu vou esclarecer, né, cada uma das personalidades usando o nosso oráculo dos chakras para entender melhor como é que essa pessoa tá. Eu vou descrever a pessoa para você
E aí você vai ver se trata de você ou do seu par. E também cada pessoa vai receber um arcano maior do tarô, tá? Eu achei interessante para ajudar a compreender em que fase da vida essa pessoa tá e como é que isso está interferindo no seu relacionamento com ela e no seu relacionamento, né? Interferindo em você, na relação com a pessoa. E é isso. Para quem quiser entender melhor sobre o arcano que sair, a gente tem também uma playlist só de lives sobre os arcanos maiores do tarô para desenvolvimento pessoal, tá bom? Vamos começar então, vocês vão entendendo como é que funciona enquanto eu faço, né? O que a gente vai fazer? Antes de ir pro oráculo, eu vou definir 3 casais, tá? Vão ser 3 leituras. Nós temos aqui as 4 rainhas, a rainha de copas, a rainha de espadas, a rainha de ouros e a rainha de paus. Uma delas vai representar o feminino de cada um dos 3 casais que a gente vai ler sobre hoje. E os reis, temos o rei de espadas, o rei de copas, o rei de ouros e o rei de paus. Vamos ver então quais vão ser os nossos masculinos analisados, conhecidos hoje através da leitura. Então, inspire e expira profundamente. Coloque-se aí na posição mais confortável e silenciosa que for possível para você. Eu vou embaralhar aqui as nossas 4 cartas, nossas 4 rainhas. Vamos ver quais vão ser as 3 rainhas hoje presentes na leitura. Uma delas não vai sair hoje. Ok, escolhi essa, essa e essa. Essa aqui fica para depois. E quem serão os pares dessas rainhas? Vamos ver. Quem serão os pares dessas rainhas? Vamos misturá-los. Quem serão os pares do casamento alquímico hoje? Estes 3, e esse fica aqui. Esse vai ser o par da rainha 1, par da rainha 2 e o par da rainha 3. Pronto, temos nossos 3 casais alquímicos, vamos ver quais são? Você já deve saber, você viu a thumb do vídeo. Opa! Nossa primeira leitura de todas vai se tratar do encontro entre rei de espadas e rainha de espadas. Vamos ver como é que acontece esse parzinho. Então, se você aí se sentiu conectada, conectado com o casal rainha de espadas e rei de espadas, para falar do seu par, da sua relação aí com alguém, então você vai ouvir a leitura 1. Leitura 2, teremos o rei de paus, gente, e a rainha de paus, só casaizinhos até então, de mesmo elemento. Então temos o rei do fogo e a rainha do fogo, antes tivemos, né, o rei do ar e a rainha do ar. Caso você se identifique com esse casal, identifique aqui você e seu par, então a leitura 2 é a leitura para você. Agora, vamos ver se você se identificou com o rei de copas e a rainha de ouros. Ah, esse é diferente, hein? Então esse é o seu casal, essa é a sua leitura, a leitura número 3, tá bom? Rei de copas e rainha de paus. Lembrando que quem é seguidor fiel do canal, né, lá no Instagram, os íntimos e as íntimas já receberam um casal, quando participaram da caixinha de perguntas lá nos stories, receberam com base nas letras iniciais que mandaram para mim, a data de nascimento, receberam um casal real também. Outra lembrança importante, tá? Talvez você não esteja se relacionando com ninguém no momento, ou não tenha ninguém em mente, né? Com quem você
cuja relação você queira entender melhor através de um oráculo, saiba que aqui pode ser também uma leitura para falar do seu feminino e do seu masculino internos, tá? Seu lado feminino, sua capacidade receptiva frente à vida, e seu lado masculino, sua capacidade ativa frente à vida, ok? Então fique à vontade também para, a partir dessa perspectiva, escolher uma das 3 leituras. E é isso, vamos partir para as nossas leituras então. Se você precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo, escolhe com a intuição, escolhe a partir de um lugar emocional, mental, espiritual, físico, mais pacífico, tá? Mais silencioso, para que você possa ouvir a vozinha da intuição e escolher a mensagem que de fato conversa com você e com a sua situação, tá bom? Vamos lá então, vou começar para a nossa primeira leitura. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem número 1 para receber um oráculo alquímico. Provavelmente, então, você escolheu a Rainha de Espadas e o Rei de Espadas. Temos aqui os arquétipos mitológicos de Atalanta, aquela que queria vencer os homens que se apresentavam para casar com ela numa corrida. Eles tinham que ser melhores que ela para merecerem seu amor, sua atenção. E temos o Rei de Espadas, que na mitologia representa aqui Ulisses, o astuto Ulisses, o inteligente Ulisses, cuja engenhosidade mental foi aquela que criou o cavalo de Troia lá na Guerra Grega. Se você quiser saber mais sobre essas histórias, eu vou colocar os links para o vídeo Oráculo do Feminino e Oráculo do Masculino bem na descrição. Lá eu contei toda a historinha de cada um dos arquétipos, tá? Pode ser útil para te ajudar a entender ainda melhor a leitura que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, vamos lá então, Rainha de Espadas e Rei de Espadas. Esse é um relacionamento intenso, né? E de afinidade intelectual. São 2 pessoas que têm papos muito bacanas, se consideram uma a outra muito inteligentes, ou no mínimo perspicaz, né? Gostam um da forma como o outro fala. Tende a ser uma relação muito verbal, muito... que passa muito pela inteligência mesmo, né? Pela capacidade de compreender uma realidade do outro. Pode parecer para as pessoas próximas, principalmente, que é uma relação meio árida, né? Tá vendo que o terreno aqui é sem água nenhuma, inclusive a Rainha de Espadas está jogando fora a água, né? Tá jogando fora as emoções para buscar pensar racionalmente nas coisas. Então, é uma parceria aqui, é um casal que tá junto porque racionalmente isso é o melhor a fazer, tá? Agora, se não estão juntos, podem, e mesmo quando estão, né, podem também ter algum tipo de disputa mental, sabe? Quando um quer vencer o outro no argumento, na discussão, quer convencer o outro de que a forma dele ou dela de pensar é que é a correta. Isso acontece demais nessa relação aqui, tá? Ambos são muito inteligentes, ambos entendem que pela palavra são capazes de convencer as outras pessoas do seu próprio ponto de vista. Competitivos, precisa ter muito cuidado aqui para a parte da conquista e também a parte da relação não se tornar uma grande competição, sabe? Em que um, na verdade, não quer cooperar com o outro para criar um vínculo, um laço, né? Uma relação, mas competem, né? Para ver quem sabe mais, quem tá certo, né? Não dão o braço a torcer. Isso pode ser algo conflituoso aqui. Mas vamos lá, vamos entender melhor como estão vocês. Por enquanto falei de forma geral da Rainha de Espadas e do Rei de Espadas. Vou começar atribuindo um arcano maior do tarô de Marsella a cada uma das pessoas envolvidas, tá? Seja você a rainha ou o rei, como eu falei na introdução, não necessariamente a rainha é a mulher da relação, o rei é o homem. Observe aí se faz sentido a minha leitura em relação ao seu relacionamento. Rainha de Espadas, quem é você? Como é que você tá agora, Rainha de Espadas? Conta pra mim. Nessa relação, como é que você tá? Como é que você tá? Pelo que você tá passando na relação com o Rei de Espadas. O louco, olha...
muito interessante. Subir aqui um pouquinho. O louco, ok. E o rei de espadas, como é que ele tá? Como é que tá esse rei de espadas? Enamorado. Isso é novidade para esse tal desse rei de espadas, tá? Ok. Temos um rei de espadas apaixonado e por isso sentindo que precisa fazer escolhas. Certo? Tá bom. E uma rainha que tá disposta a mudar, sabe? O louco é aquela disposição que nasce na gente para viver um novo desafio, se jogar numa situação nova, abertura para o diferente. Isso é muito bacana, né? Isso tira um pouco essa rainha de espadas daquela disposição de que eu falava, de alguém que está querendo marcar o próprio ponto de vista, vencer discussões, né? Ou tá de certa forma competindo com aquele que ela quer conquistar ou quer manter uma relação. Pelo contrário, o louco, digamos que ele baixa um pouco a guarda dessa rainha de espadas, sabe? Coloca ela um pouco mais disponível para passar, até fazer papel de bobo mesmo, né? Porque, em geral, alguém que está muito preocupado em provar o seu ponto de vista pode levar muito a sério a ideia de perder uma discussão ou de parecer que o que ela está falando não faz sentido, né? Então, quando vivencia o louco, a Rainha de Espadas abre um pouco mão disso, né? Se dispõe um pouco mais a ser mais leve. Isso é muito importante para uma relação entre espadas, sabe? A busca pela leveza. Então eu vejo uma rainha de espadas que está disposta a ser leve, enquanto o rei de espadas está apaixonado e está precisando fazer uma escolha entre... Aqui eu vejo muito ele numa certa defensiva ainda, entre render-se à paixão, ele vê a rainha de espadas como alguém muito parecida com ele, alguém com quem ele gostaria sim de ter um relacionamento ou de manter continuar, né, mantendo uma relação, caso vocês já estejam juntos. Porém, por outro lado, ele fica aqui atento à norma, né? Essa personagem aqui, ó, algumas pessoas dizem que é a sogra, né? Ele tá indo se casar e aqui temos a sogra, mas leituras mais antigas do Tarot de Marcélia falam que aqui é um sacerdote. Então esse moço, na verdade, ele tá entre a paixão e a observância das leis, né? A família decidindo com que ele deveria se casar e o coração aqui definindo que ele quer estar com ela. Um relacionamento com essa rainha de espadas, para esse rei, em outros momentos, pareceria uma loucura, sabe? Pareceria uma loucura. Ele sente que ele tá tendo que desafiar algumas normas internas que ele tem para poder se abrir para essa relação. A rainha de espadas também tá desafiando, mas ela desafia de um jeito mais leve. É aquela pessoa que sabe que... É o feminino, né, gente? O feminino, ele tem um pouco mais de consciência das próprias emoções, uma conexão espiritual que tende a ser mais fluida. Então ela entende que ela, apesar de querer manter a forma dela de ver as coisas e tal, e querer vencer as discussões e tudo isso, ela entende a necessidade de superar isso para ter uma relação íntima com alguém. Isso é bacana. Vamos ver aqui uma carta do oráculo dos chakras para cada um. Como é que tá do ponto de vista dos chakras, cada um? Primeiro a rainha de espadas. Rainha de espadas na disposição para os chakras, como é que ela tá? Misticismo, é uma mulher o quê? Ou um feminino, tá? Pode ser o homem da relação, mas o homem in. Esse feminino aqui, ele tá muito conectado com a espiritualidade, tá? Pode ter recentemente descoberto uma conexão maior com a sua fé, seja ela qual for. Ou no mínimo com os próprios sentimentos, tá em terapia, enfim, tá desvelando o oculto, tá vendo? Tá penetrando as portas do oculto, tá fazendo um movimento de autoconhecimento e de conexão mesmo com uma visão mais ampla, mais expandida da vida espiritual, por que não? Visão, esse aqui é o chakra frontal nesse oráculo, então o terceiro olho, a visão dessa rainha de espadas tá sendo muito trabalhado. Eu me arrisco a dizer que ela passou por poucas e boas aqui já na vida, é alguém que já sofreu por deixar as emoções de lado e ser muito racional, e aí agora tá se abrindo para sentir, sabe?
Provavelmente sofreu antes por ter dado o coraçãozinho dela, né? Tem uma história aqui de alguém que sofreu e deixou as emoções de lado por causa disso e passou a ser mais racional, mas também nesse lugar mais racional também sentiu que não é muito a dela, não se realiza muito na área dos relacionamentos e agora está disposta a, não sozinha, né, com grande apoio da espiritualidade, do desenvolvimento da visão, da intuição, ela está disposta a dar um salto de confiança, um voto de confiança a essa relação. E o Rei de Espadas, como é que ele tá? Como é que tá o Rei de Espadas? Plexo solar, né? Olha, religiosidade bem presente aqui, né? Temos a carta do orador, the prayer, aquele que ora, mas perceba que aqui, ó, de novo a dúvida, né? De novo a dúvida. Olha, esse Rei de Espadas pode ser sim alguém que está interessado também de uma outra pessoa, ou que precisa, no mínimo, conciliar a relação com essa Rainha de Espadas com uma terceira pessoa, pode ser um filho, pode ser a família. Perceba que tem a namorados, né? Essa pessoa em dúvida entre dois caminhos, e aqui a gente também tem dois caminhos, ó, o caminho da natureza e o caminho da civilização. Esse Rei de Espadas está muito na dúvida, né? Tá sentado tomando uma limonada, pensando em como fazer, parou na encruzilhada, pensando no que fazer, porque, por um lado, ele sente que ele quer seguir o caminho do que é natural para ele, acredito que seja estar com essa Rainha de Espadas, o que naturalmente deixa o coração dele feliz, né? O que os sentidos e os instintos chamam ele para fazer. Porém, o Rei de Espadas costuma ser alguém que tem uma consciência muito clara de que é preciso forçar a mente para ela. Às vezes é preciso se educar, se disciplinar, se forçar a seguir determinados caminhos em prol do nosso sucesso. Então ele tá achando que talvez deva agir assim na área amorosa também, na área do relacionamento com você. Sabe? Se você é a Rainha de Espadas. Se o Rei de Espadas é você, né? É você então que tá nessa dúvida entre seguir o caminho duro, né? O caminho em que não, eu não vou fazer o que meu coração manda, eu vou fazer o que é certo. Vou fazer o que a sociedade quer, né? O que agradaria mais à minha família, o que agradaria mais aos meus preceitos, meus princípios. Sejam esses princípios quais forem, tá? Às vezes uma pessoa tem, né, princípios X lá, um exemplo. Se esse Rei de Espadas tem por princípio pessoal, desse lado aqui, nunca entrar num relacionamento de longo prazo, né? Sei lá, pode ser alguém que definiu que quer só casinhos a vida inteira. Perceba, é isso que vai ficar desse lado aqui, né? De um lado aqui, o desejo natural de ter um relacionamento sério com alguém, e do outro, aquela regra que ele já falou para ele mesmo, já falou para os amigos, inclusive. Não, eu vou ser solteiro para sempre, não vou mexer com isso, não. Então é alguém que tá na dúvida, isso com certeza, tá? Acho que eu consigo colocar aqui de um jeito que você veja. Acho que tá bom, né? Deixar assim. E agora vamos lá. Vamos para o nosso oráculo alquímico. Como é que tá a alquimia dessa relação? Como é que tá a alquimia dessa relação? Passei carta a carta por esse oráculo também no review. Vou deixar todos os links na descrição. Vou deixar também no primeiro comentário, tá? Vamos lá. Como é que tá essa relação agora? Como é que tá a alquimia dessa relação? Entre Rainha de Espadas e Rei de Espadas. Como é que tá? Opa, são essas aqui, então bora. Vamos começar com Contra a Natura. De fato, tem alguém sentindo que tem que ir contra a própria natureza para seguir com essa relação, olha. Vamos entender melhor. A
cabeça do corvo, mas é um momento iniciático. É um momento mesmo de... Esse encontro é um daqueles típicos encontros em que a gente é desafiado como um rito de passagem na vida mesmo. A gente é desafiado, desafiada a romper com certos padrões que a gente criou para a nossa vida, que eram contra a nossa natureza. Tanto Rainha de Espadas quanto Rei de Espadas podem se tornar muito rígidos nas regras que criam para si, né? Criam regras para a própria vida, seja a partir do que a sociedade está mandando, ou a partir de um código pessoal mesmo que criaram, né, com a história que tiveram ao longo da vida. E aí esse código vai ficando muito duro, impedindo a pessoa de se abrir para novas experiências, sabe? Vai se tornando contra a natureza da própria pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que essa Rainha de Espadas, ela tá mais avançada do que ele, tá? Na capacidade de entender que tá na hora de se jogar e viver algo diferente. Vamos supor que essa Rainha de Espadas teve uma grande desilusão amorosa com, sei lá, vou falar um exemplo bem bobo. Aí vocês adaptem aí ao contexto de vocês. Ela teve uma decepção amorosa com homens loiros. E aí ela criou uma regra para ela mesma: nunca vou me relacionar com homens loiros, porque homens loiros me fazem sofrer. Mas antes disso, ela tinha lá dentro, na essência dela, o que era natural para ela, era sentir um especial desejo por homens loiros. Então, ela criou uma regra para a vida dela, ela passa a partir daí a rechaçar, né, a afastar todos os homens loiros que aparecem, mas é uma regra contra a própria natureza dela. E que ela só criou porque ela estava passando por um momento de dor, de decepção. Né? Então, esse rito de passagem aqui que a cabeça de corvo representa, né, perceba que ele está com uma pérola na boca. A pérola, ela nasce e cresce dentro da concha a partir de um grãozinho de areia que chegou e irritou a mucosa, né, da ostra. Ah, tá. Essa aqui parece um daqueles encontros em que as pessoas se irritam mutuamente num primeiro momento, sabe? Um meio que irrita o outro. Não é paixão à primeira vista, é irritação à primeira vista que vai se tornando algo a mais. Aquela pessoa que você sente um magnetismo grande para estar com ela, mas ao mesmo tempo essa pessoa te irrita, essa pessoa toca, né, em pontos aí sensíveis da sua história. Então imagina, né, essa mulher vai lá, essa que eu estava descrevendo do homem loiro, um belo dia ela encontra um homem loiro que ela sente um magnetismo enorme, ele até a irrita, porque lembra esses parceiros do passado que a fizeram mal, mas ela não consegue deixar de ter algum tipo de desejo, de vínculo com esse homem loiro, né? É algo semelhante que está acontecendo aqui, tá? Com ele também. Olha lá, ó. Por que tudo isso? Porque é preciso passar pelo processo alquímico que se chama o Rei Afogado. Calma, não assusta com o nome, não é para afogar ninguém. O Rei Afogado, ele é a morte do ego. Ou, no mínimo, questionamento do ego, né? De todas aquelas posturas que a gente foi adotando para tentar se proteger do imprevisível no mundo. Para tentar se proteger da dor. E assim, se proteger também, infelizmente, né? De situações novas, de pessoas novas, muitas vezes, na vida da gente. Quem está movimentando tudo isso é o enxofre. É o masculino, né? O enxofre é o masculino na alquimia. Quem sofre mais nessa relação com essa coisa da irritação definitivamente é o masculino, é o Rei de Espadas, por isso que ele tá na dúvida, tá com muito mais dúvidas do que a rainha, com certeza. Ao mesmo tempo, ele é aquele que tem mais desejo, né? O vermelho aqui, o tesão, é aquela coisa, eu não consigo deixar de ter um vínculo com ela, mas, ao mesmo tempo, eu queria encaixar ela aqui no meu código de conduta, né, no código que eu criei para mim, e eu não consigo. Porque ela vem exatamente para questionar esse código de conduta. O rei também faz isso com a rainha, porém, a rainha tá... Digamos que ela tá mais avançada aqui no caminho espiritual, sabe como? É alguém que já entendeu que isso também é parte. Os encontros, os tesões, né, os encontros que a gente tem na vida não são só para satisfazer o nosso desejo.
Eles são também portas, né, ritos de passagem para nossa alma ir se amadurecendo, saindo de certos condicionamentos que a gente criou por causa da dor, sabe? Olha lá, estão em separação, ou vocês não estão juntos, não ficaram juntos ainda, né? E tá difícil a conexão exatamente por causa dessa experiência, principalmente a experiência do masculino. Ou vocês já foram um casal e estão separados nesse momento. Ou, né, mais afastados, enfim. Uma grande energia de dúvida mas uma dúvida forçada, tá? O Rei de Espadas, no fundo, se ele tivesse um pouquinho menos de conexão com o social, com o que as pessoas pensam dele ou com a imagem que ele quer passar para a sociedade, e tivesse um pouco mais de conexão com o próprio coração, ele saberia exatamente o que fazer, tá? E eu vou até te mostrar por quê, ó. E ele buscaria a conexão com essa Rainha de Espadas. Por quê? Porque perceba aqui na carta dos enamorados que o Cupido, o Eros, né, o desejo, a vontade genuína, já resolveu para onde que ele deve ir, já está apontando para ela. A dúvida está aqui nele, né, na parte social aqui, de ter que negociar ou com a família ou com o que quer que seja que aqui está prendendo ele, impedindo ele de seguir o próprio coração e se conectar com essa que é tão parecida com ele, né? Não à toa saiu mesmo elemento, rei e rainha do elemento ar. Mas no fundo, se ele tivesse um pouco mais de conexão com a própria alma, validasse essa conexão, escolhesse na vida mais a partir do coração, ele já estaria com essa rainha, tá? Ou a relação estaria muito mais fácil de lidar. Caso vocês estejam juntos, é possível, mas há uma distância emocional grande, ou muitas brigas, há um distanciamento emocional aqui. Ok? Tá bom. E o conselho, hein? E o conselho para a rainha e para o rei? O conselho para essa relação? Qual é o melhor caminho para essa relação tomar? 2 cartas para um conselho. Ok, o chumbo. Chakra básico. E o sol. Bom. O conselho para a Rainha de Espadas é principalmente que ela deixe claros os sentimentos dela em relação ao Rei de Espadas, mas ao mesmo tempo vá cuidar da própria vida. O chumbo é o elemento, é o metal da alquimia responsável pela vida prática, por a gente dar conta de cuidar do nosso sustento, trabalhar, sabe? Cuidar da rotina, cuidar das coisas práticas do dia a dia. Deixe claro o seu sentimento e volte-se para si, sabe como? Ou seja, deixe clara a sua disponibilidade para abrir-se, né, para essa relação, para começar algo ou para dar continuidade a algo, porém, volte-se para você, sabe? Volte-se para suas necessidades, trabalho, família, cuidado com o próprio corpo, própria alimentação, ok? Porque esse Rei de Espadas aqui, ele precisa, olha só, se abrir para a verdade da importância de que as nossas regras, né, as regras que regem a nossa vida, elas sirvam para nutrir a nossa alma e não só para a gente fazer bonito socialmente, né? Aqui parece muito aquele Rei de Espadas, aquele homem que está cuidando do brio, né? Cuidando da imagem social. O que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa, se eu me abrir para uma relação depois de tantos anos, sei lá, falando que não faria isso, enfim. É alguém que ainda precisa deixar o sol brilhar, sabe? O sol da alma mesmo brilhar e o reconhecimento de que ele é muito mais do que um conjunto de normas que ele precisa seguir para ser um homem íntegro, né? As nossas normas, convenhamos, às vezes precisam mudar com o tempo, né? Com a maturidade, com as pessoas novas que a gente encontra pelo caminho, ou com as nossas novas vontades,
né? Será que o mais importante é ter razão ou ser feliz? Sabe aquela frase? É alguém que precisa se abrir para essa realidade, tá bom? Vai precisar de um tempo. Enquanto isso, o que essa rainha de espadas deve fazer de fato é cuidar aí do dia a dia dela e demonstrar que ela quer, né? Ela quer essa relação, ela quer um vínculo, mas ela não precisa, tá bom? Isso precisa ficar claro para esse rei de espadas aí. E é isso, eu espero muito que tenha feito sentido. Deixem nos comentários depois se quiserem, se fez sentido ou não a leitura e como fez. Eu adoro ouvir as contribuições de vocês. E a gente se vê nas próximas leituras. Tchau, tchau. Ah, antes, uma coisa só relembrando. Caso você queira compreender um pouco mais o que é passar pela etapa do louco da vida ou passar pela etapa dos enamorados, eu vou deixar aqui na descrição também o link para as nossas lives lá da Jornada de Tarô para Desenvolvimento Pessoal, tá bom? Eu fiz uma live sobre cada um desses arcanos como etapas da vida da gente. Então, para você aprofundar aqui nessa leitura, você pode ir lá conhecer a Rainha de Espadas no Oráculo do Divino Feminino, ir lá conhecer o Rei de Espadas no Oráculo do Divino Masculino e depois assistir essas lives aqui dos arcanos maiores. Acredito que a leitura vai ficar ainda mais aprofundada. E é isso. Agora sim. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje aqui no Oráculo Alquímico a leitura do relacionamento entre a Rainha de Paus e o Rei de Paus. Bom, antes de mais nada, eu vou te convidar para aprofundar essa leitura depois que você assistir essa mensagem, lá no nosso Oráculo do Divino Feminino e no Oráculo do Divino Masculino. Lá eu contei as historinhas dessas personagens, os links estão na descrição do vídeo, tá? Bom, vou falar um pouquinho, antes de mais nada, de como é que é essa dinâmica, né, entre a Rainha do Fogo e o Rei do Fogo, enquanto um casal, uma parceria, uma amizade, enfim. A Rainha de Paus, ela é representada aqui pelo mito da Penélope, sabe? Aquela que ficou esperando o esposo Ulisses voltar da guerra de Troia, lá na mitologia grega. E ela tecia, né, muitos pretendentes, achando que o marido dela nunca ia voltar. Invadiram seu castelo, né, pedindo que ela escolhesse um deles para se casar, e ela, muito espertamente, falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer uma mortalha para o meu marido, e quando eu terminar de tecer essa mortalha, eu tô pronta para escolher um novo marido, né? Considerando aí que Ulisses poderia já estar morto, porque não voltou da guerra. E aí ela começa a tecer, ela tecia durante o dia e espertamente desfazia tudo que ela tinha tecido durante o dia à noite. E assim ela ia ganhando tempo, né? Por quê? Porque a Penélope é essa imagem arquetípica da mulher fiel, leal. Leal ao outro, leal ao marido, leal ao parceiro, ao sócio? Não exatamente. Leal a si mesma. Se ela fez uma escolha, a escolha de casar, ela vai ser leal a esse casamento até o fim. Não é pelo outro, entende? Mas por ela mesma. A Rainha de Paus, ela fala de um feminino, né? Uma personagem uma pessoa pode ser você, pode ser a outra pessoa desse relacionamento, mas é alguém com uma capacidade enorme de ser fiel a si mesma, né? A gente brinca assim, ela nutre a fogueirinha interior, né? Ela cuida da fogueirinha da alma, do desejo, da vontade. Ela só faz o que ela tem vontade. E se ela tem vontade, né? Ela se conectou ali, é leal àquela vontade dela. Ixi, ela vai dar nó em pingo d'água, usar toda a sua capacidade criativa e protetora, né? Não é à toa que tem uma leoa aqui, toda a sua energia, seu ímpeto, sua vontade, e às vezes até sua agressividade para defender aquilo em que ela acredita, tá? E para fazer as coisas do jeitão dela, digamos assim. Então, é uma relação. Vou falar do Rei de Paus e você vai ver que essa pode ser uma relação de muita paixão, de muito desejo, né? Muito aventureira, em que ambos experimentam coisas novas juntos. Porém, pode ser também uma relação assim, olha, gasolina e fogo, sabe? Pólvora, assim, uma relação que pode ter muita agressividade, o desejo pode se tornar, né? Se ambos se sentirem muito, ou uma pessoa envolvida se sentir contrariada demais, isso vai ser difícil de lidar, né? Porque temos aqui o Rei de Paus, falar dele um pouquinho também. O Rei de Paus, aqui é o Teseu, né? Teseu foi um grande herói, um conquistador
da mitologia grega. Ele mata o Minotauro, ele vivencia muitas aventuras. Ele é aquele arquétipo do masculino que quer se aventurar pelo mundo e quer vencer, sabe? Quer ser conhecido pelos seus méritos de herói, pela sua coragem. Pode sim ser um grande conquistador de mulheres, né? Então é aquela pessoa que dificilmente vai ter um apreço pela rotina, pela vida familiar. Pode desenvolver isso ao longo da vida, com a maturidade. Mas especialmente na juventude, tende a ser uma pessoa que não para com uma namorada, né? Dificilmente vai pensar em casamento, em sossegar o facho, como diria minha avó. Muito pelo contrário, né? Um conquistador de aventuras, de projetos, gosta de ver-se como um vencedor na vida e como um conquistador de parcerias amorosas também, tá bom? Ao mesmo tempo, é tão leal aos próprios desejos quanto a rainha de paus. Então, uma vez que ele deseja algo, alguém ou uma parceria, ele também vai fazer de tudo para que aquela parceria seja vitoriosa, digamos assim. O inimigo aqui é a monotonia, a rotina, né? Uma rotina que não tenha paixão, que não aponte para os ideais aqui, tanto da rainha quanto do rei de paus, pode se tornar, né, se eles se entediam juntos, ixi, isso pode ser um grande problema, tá bom? Mas isso é a visão geral, né, da rainha do fogo, do rei do fogo, são também muito inspiradores para as pessoas ao redor, isso aqui pode muito bem ser aquele típico casal 20, né, que todo mundo do grupo de amigos, da família, acha o máximo, aquele casal que todo mundo gostaria de conviver com, pode gerar muita inveja, é um casal invejado, pode chegar a ter muita fama também, tá? A rainha de paus é um pouquinho diferente do rei no sentido do acolhimento. Ela é boa para acolher e dar conselhos para as pessoas que também querem viver mais de acordo com a própria centelha, sabe? Com a própria vontade. Vamos lá, vamos entender melhor. Agora vamos ver um arcano maior do tarô que diz da experiência agora. Como é que tá essa rainha de paus na relação com o rei de paus? Vamos ver? Qual é o arcano que representa essa rainha na relação com o rei de paus? A temperança, olha, uma rainha de paus que vai à terapia, disseram as anciãs aqui. É uma rainha de paus que está aguardando, está na espera, está cuidando das próprias emoções para não explodir, para não sair impulsivamente tomando alguma decisão em relação ao rei de paus, em relação a essa conexão. Tá se segurando, tá dando tempo ao tempo, tá sendo paciente, sabe, com essa relação. E o rei de paus, vamos ver quem é o rei de paus hoje na relação com a rainha de paus. Vou ver, agora vou pegar essa primeira aqui. A roda da fortuna. Eita, tá bom. Bom, a roda da fortuna diz de um momento da vida em que a gente não tá tomando decisões tanto, sabe? A gente tá deixando a vida levar a gente. Tá vendo, observando os movimentos da vida, a roda do destino, né? Atribuindo muita coisa ao destino, deixa o destino resolver, é o destino que manda agora, sabe? Eu vou te convidar desde já para aprofundar essa leitura depois. Eu tenho uma playlist aqui no canal, as lives da Jornada de Tarô para Desenvolvimento Pessoal. A cada live eu falei de um arcano, tá? De como viver, como é que é viver a etapa de cada um desses arcanos. Então eu te convido para, depois desse vídeo, ir lá, dar uma olhadinha. Vou deixar os links na descrição aqui embaixo, ok? A live da temperança e a live da roda da fortuna, para você entender melhor como é que é esse momento agora. É complicado, tá? Porque eu vejo alguém aqui tendo muita paciência com esse rei de paus. Vou ter paciência com o momento dele, com o melhor momento para essa relação, para a gente conseguir resolver as coisas, ou, né, passar por uma etapa e ir para outra. Agora, o rei de paus não tá muito se movendo, não. Apesar de ter a roda da fortuna aqui, ele tá sendo movido. Sabe aquela coisa assim, se ela não fala nada, então eu também não vou falar nada, deixa a vida levar, deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa a roda girar.
Se essa rainha de paus aqui está tendo todo esse autocontrole, se equilibrando emocionalmente e aguardando, porque ela espera uma tomada de iniciativa do rei de paus, tá complicado. Não parece alguém que tá para tomar nenhuma iniciativa, não. Tá? Mas vamos ver. Deixa eu entender melhor com as cartas dos chakras. Carta dos chakras. Como é que tá essa rainha de paus na relação com o rei de paus? Como é que ela tá? Vamos ver. Esta aqui. Expansão. Ok. Ah, bacana. Olha, não é... O bom é que ela não tá só esperando, né? Essa aqui é uma carta que remete ao chakra laríngeo, ao chakra da voz. É alguém que está aprendendo a escolher as palavras certas para lidar com o outro. Isso é bacana, sabe? Inclusive está ouvindo os guias, está recebendo, tá vendo? Essa mulher aqui que está gestando uma situação. Você tem um plano, né? Se você é a rainha de paus, talvez você seja o rei de paus. Aqui se trata de energia, viu, pessoal? A pessoa mais yin, a pessoa mais yang. A pessoa mais feminina nem sempre é a mulher, a pessoa mais masculina nem sempre é o homem. O fato é que essa rainha de paus, ela tá ouvindo muito os guias espirituais para ajudarem ela a gestar, a chegar lá onde ela acha que essa relação tem potencial para chegar. Sabe? Alguém que está gestando uma idealização do que ela quer nesse relacionamento, gestando como se fosse um projeto mesmo, né, de vida, a relação com essa pessoa, ou como se fizesse parte. Isso aqui pode ser um sócio, né? Uma sócia. Então, tá dando tempo ao tempo, sabe? Tá maneirando muito nas palavras. Isso é parte do seu aprendizado espiritual. É parte da sua jornada de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? O encontro com esse rei de paus. No sentido de... Sabe aquela coisa? A rainha de paus, ela tem muita convicção. Ela sabe onde ela quer chegar, como eu disse, né? E ela é muito leal a essa ideia que ela tem de onde ela quer chegar. Ela protege com unhas e dentes, assim como a leoa, né? Aquilo que ela quer. Porém, às vezes ela pode se tornar alguém que afasta os outros. Esse tanto de convicção pode ser misturado ou entendido como uma espécie de tirania. Também ela quer tudo do jeito dela, né? Então, tirar essa carta aqui é muito importante, porque diz que essa rainha de paus está aprendendo a falar de um jeito mais frio. Parece que esse anjo tá soprando um ar frio, tá vendo? Então, a falar daquilo que ela quer para a relação, falar de si mesma, dos seus planos e projetos de um jeito mais pacífico, mais aberto ao outro, mais espiritual, com mais parcimônia. Expandindo a consciência de que a forma como você se comunica é muito importante e definitiva, às vezes, para ver se você vai conseguir ou não, sabe o que você deseja. Então é isso, tem um maneirar aqui, um equilíbrio, a busca de um equilíbrio na forma como se comunica, como comunica seus desejos. E o rei de paus, como é que ele tá? Como é que tá o rei de paus da perspectiva dos chakras? Ouvi aqui uma intuição interessante para que, caso essa rainha de paus seja você, ou se for outra pessoa, você pode dar de presente, né? Uma água marinha, tá? Um cristal água marinha para colocar num colar, ou um cristal, outro tipo de cristal azul clarinho, pode ajudar a desenvolver essa melhor comunicação. E o rei de paus, como é que ele tá? Olha, também. Essa é uma relação que tá ou precisando de comunicação, ou passando por um momento de refinar, afinar a comunicação entre vocês. Ambos estão trabalhando o chakra laríngeo, o chakra da garganta, né? No caso do rei de paus, ele está precisando trabalhar melhor, e está trabalhando nesse momento, a capacidade de falar daquilo que ele escolheu para ele.
É aquilo, o rei de paus, ele quer vencer, sabe? E se ele acha que ele não vai conseguir aquilo que ele deseja, ou que se ele falar aquilo que ele deseja, isso pode gerar um grande problema na relação com alguém, ele cala, ele finge que tá em dúvida, entende? Esse aqui é um moço que tá, né, sendo uma criancinha, na verdade, que tá sendo chamado por um divino feminino a escolher. Ela tá dando duas opções aqui pra ele. Um divino feminino muito maduro. Ah, tá. Esse rei de paus é também um rei de paus que, apesar de saber o que quer, ele pode ter passado por situações, especialmente na infância, me mostraram aqui uma figura materna ou uma avó, enfim. Ele pode ter passado por momentos da vida que fizeram ele sentir medo de se posicionar de acordo com o que ele sabe que ele quer, ele não está em dúvida, é diferente do rei anterior, né, que estava em dúvida. Esse aqui sabe o que ele quer, mas ele está deixando a coisa correr, a vida seguir, porque tem algum medo instalado de começar a jornada em direção ao que ele de fato quer. Algum medo instalado que vem de um feminino que ele conheceu. E olha, esse rei de paus pode estar também testando essa rainha de paus, tá? Ele já teve a experiência na infância de algum tipo de feminino que se impunha frente às decisões dele. Fazia ele se sentir pequeno. Uma espécie de tirana mesmo. Se você não sabe, né, resolver rápido o que você quer, deixa que eu resolvo. Sabe aquela coisa? Uma personalidade assim, pode ser mulher ou homem. Uma personalidade que, vendo a outra pessoa com alguma dúvida ou com alguma dificuldade em expor o que quer, vai lá e toma a decisão por ele. Né? E ele não quer isso, tá? Eu acredito que ele tá deixando aqui a coisa rolar para ver como é que essa rainha de paus reage a essa postura dele. Tem um teste aqui acontecendo. Eu ouvi algo assim, eu não quero alguém parecida com a minha mãe, com essa pessoa aqui que se impunha, se colocava entre mim e as minhas decisões e queria decidir por mim, sabe o que era melhor. Pode não ser necessariamente a mãe, claro, pode ser uma outra figura, pode ser uma ex-parceira, mas é alguém que o fazia sentir menor, se sentir diminuído, percebe? E ele é orgulhoso demais para isso. É alguém que definitivamente não quer se sentir menor do que o feminino com que está se relacionando. Que é uma relação de mais igualdade. Dificilmente ele consegue verbalizar isso, mas talvez você perceba pela forma como ele fala. Se você é a rainha de paus, né? Se você é o rei de paus aqui, de fato você é alguém que está aguardando e observando os movimentos dessa rainha de paus para ver se ela é alguém que sabe respeitar o momento do outro ou não, sabe? Ou se ela te lembra aí uma outra pessoa que já foi muito impositora ou controladora na sua vida de alguma forma. Vamos entender melhor? Vamos pegar aqui então agora o nosso oráculo alquímico. Eu fiz o review dele, se você quiser vou deixar o link aí na descrição, assistir carta a carta. Vamos lá então, a relação entre a rainha de paus e o rei de paus. O que mais pode ser dito sobre esse casamento alquímico? Opa, isto. Uau! Ok, temos aqui o nigredo, a primeira etapa dos processos alquímicos ou a melanoses, a escuridão. Eu vejo um casal ou uma parceria que tem muita dificuldade em definir coisas práticas, fazer coisas práticas, coisas do dia a dia juntos, sabe? Tem ou teriam se estivessem se relacionando de forma mais próxima. Apesar de que aqui eu vejo mais uma relação acontecendo, diferente da primeira leitura. Pelo menos algum tipo de vínculo, né? Não sei se a relação já é amorosa, mas pode ser um coleguismo, um flerte, ou uma sociedade profissional. Vocês se encontram, né? Essa etapa
o nigredo é aquele momento em que o outro, a outra, chega na vida da gente e mexe muito com a parte mais sólida, mais estável da vida, sabe? Olha, mortificação é algo que precisa morrer, finalizar. O nigredo é uma espécie de finalização necessária para ir começar a jornada de verdade. Tem muito, pessoal, de máscaras aqui, sabia? Com a mortificação e o nigredo, né? Que é a etapa negra do processo alquímico. São 3 as principais cores, 4 na verdade, do processo alquímico, né? O negro, o branco, o amarelo e o vermelho, que é a etapa final. O negro é o início. Então, me parece ou uma relação que está no início ou que está se renovando através do fim, olha, a mortificação, o fim das máscaras. Esse aqui é o olho que vê com clareza, que vê com verdade um ao outro. A mortificação é aquela ideia, né? Enfim, pode parecer meio estranho para quem não é da área mística, mas mortificação é o momento em que o corpo todo é corroído, as larvas lá, né? É o fim que revela e liberta a alma, né? Após a morte, o que é corpo, o que é matéria física morre e o que é imortal permanece a alma. Ou seja, essa relação, ela tem caminho para se tornar algo sublime, sabe? Para se tornar de um amor muito legítimo, imortal. Porém, antes é preciso despelar, gente. Eu tô vendo aqui máscaras caindo, sabe? Máscaras relacionadas a eu vivo de acordo com o meu desejo, eu vivo de acordo com o que eu quero fazer. É preciso morrer para essa etapa da vida, porque parceria não é sobre isso, né? Ambos, tá? Tanto a rainha quanto o rei de paus. Parceria é sobre o quanto a gente está disposto a negociar, abrir mão. Eu começo a questionar aqui se essa temperança da rainha de paus não é uma certa teimosia ou uma certa birra, sabe? Também eu vou deixar ele agir porque cansei de agir, né? É uma birra meio ingênua ou infantil mesmo. Não é nem ingênua, é infantil. Imatura, né? Enquanto o rei de paus também está cozinhando aquilo ali porque nenhum toma uma decisão. Nenhum toma uma decisão porque ambos querem que o outro ceda ao seu próprio desejo. Olha lá, sublimação. Vocês têm uma jornada muito bonita para viverem se vocês se abrirem para mais, a palavrinha aqui é humildade, tá? Para mais humildade. Ambos têm uma visão de que tem a resposta certa. E vocês estão só no início do caminho. Nenhum ainda tem possibilidade de ter a resposta certa, sabe? Sobre o que é essa relação, para onde ela vai, o que ela pode ser. Olha, o caminho da sublimação é o caminho da elevação espiritual. É uma linda relação, tá? Daquelas que realmente vêm para mexer com a vida da gente. Tá me lembrando aqui aquelas comédias românticas mesmo, em que o personagem masculino e a feminina, eles começam a história de um jeito, né? E pelo encontro, eles perdem máscaras, perdem crenças que achavam que eram certezas sobre si mesmos, e aí no fim do filme eles estão modificados pela presença um do outro, sabe? Elevados. Olha, por falar em elevação, a rosa branca e a rosa vermelha, exatamente. Que lindo. É um encontro espiritual, tá? Ele tem algo de fadado espiritualmente, de determinado aí pela alma, pelo karma. Talvez esteja andando muito devagar, mas o destino está movimentando no ritmo que vocês dão conta, tá? Nossa, a rosa mística. Uau! Por um tempo, vocês podem ter inspirado um no outro emoções muito difíceis. Até quiseram correr. Olha, mais uma. A rosa de ouro. Isso é caminho, inclusive, para a construção de um império junto, sabia? De um legado.
pode ser uma família. Quando eu falo império, né, pessoal, varia aí de acordo com cada um, é uma leitura coletiva, mas é a criação de algo muito lindo, espiritual, né? Pode ser uma família, pode ser um grande empreendimento, algo que dá frutos, frutos dourados, frutos de ouro, né? O ouro é o metal onde a gente quer chegar lá na alquimia, o metal mais perfeito. Então, desse encontro da rosa vermelha e da rosa branca, faz-se a rosa dourada, a rosa de ouro. Mas para isso, olha, o caminho é doloroso, tá? Ambos vão ter que abrir mão, conversar muito, muito, muito diálogo, para abrirem mão de fazer as coisas só de acordo com o próprio desejo. Às vezes, para ser muito leal a gente mesmo, a gente não abre espaço para relação com outra pessoa, né? E tô falando para ambos, tanto para a rainha quanto para o rei. Porque a rainha aqui, apesar de estar reagindo de um jeito diferente, né? Ela tá esperando pacientemente que o outro faça, mas ela tá esperando que o outro faça o que ela quer que ele faça. E não é assim, a relação não vai ser toda como a rainha de paus quer. Ao mesmo tempo, o rei de paus, ele tá deixando a coisa rolar, né? Para ver se a rainha esquece o que ela queria que ele fizesse, né? E ele não vai fazer do jeito que ela quer. Também como uma forma de uma espécie de pirracinha, de birra, sabe? Vejo ambos fazendo uma birrinha aqui um com o outro. Né? Mas vocês não vão sustentar isso por muito tempo, não, tá? Porque de fato, e dificilmente vocês vão se afastar também. É uma relação com uma vocação espiritual muito bacana. Um ajudando o outro a sublimar certas picuinhas, sabe? Teimosias, para abrir-se para um relacionamento que é. Porque ambos devem ter muita inspiração. Dourado, né? O dourado aqui remete inclusive às duas cartas, ao fogo, ao ouro. Vocês têm algo muito bonito a inspirar o mundo. Eu ouvi aqui, tipo, chega, né? Chega de. Quando chega na vida do outro, vem para falar isso, ó. Chega de guardar todo esse potencial que você tem aí de ser inspirador, inspiradora, criar algo que, né, gera luz no mundo. Chega de guardar isso de forma teimosa e só mostro para quem eu quero, só para quem fizer do jeito que eu quero que seja feito, sabe? Para de show, foi o que eu ouvi aqui. Mas deem-se tempo ao tempo, tá bom? Nada disso pode ser forçado aqui não, até porque é um encontro muito genuíno e olha, as máscaras tendem a cair, né? Ambos devem sentir muita falta, muito desejo um pelo outro, aquela coisa, né? Eu não sei por que desejo tanto, né? Acabo voltando para essa pessoa sempre. E isso vai mudar quando vocês atingirem um nível em que vocês sublimam, né? Cansam. Um cansa de fazer joguinho com o outro e vocês se abrem de coração, tá? Para esse vínculo aí. Muito bonito. Aí o conselho final, um conselho. Como é que vocês devem lidar agora com essa relação? Qual é o conselho final para rainha e rei de paus aqui no oráculo alquímico? Conselho. Como agir? Essas aqui. Quiron, claro, primeira coisa muito importante, Quiron é o curador ferido, tá? Então, a primeira coisa é reconhecer que a gente precisa, que algumas perdas que a gente sofre são necessárias para a gente se tornar alguém que inspira, um professor melhor, sabe como? O Quiron, ele é o professor dos deuses na mitologia grega, sabe? Ele tem um machucado que nunca se fecha, e como ele tem esse machucado, ele vai aprendendo a cura com as ervas e se torna um grande professor de cura com as ervas. Então, às vezes, o que essa carta diz? Às vezes, é aquilo que nos machuca, é aquilo que nos diz não ao nosso desejo, aquilo que não cede, ou aquela, que não cede à nossa chantagem, à nossa estratégia, ao nosso jogo, né? Às vezes é ele que vai ser a abertura para a cura. Parece que um significa isso para o outro, sabe? Então, antes de mais nada, é preciso buscar saber onde estão suas feridas. Que feridas são essas que vocês dois têm?
e que impedem vocês de se abrirem para aprender e ensinar um com o outro de um jeito um pouco mais aberto, um pouco menos na defensiva, tá? O guia benevolente, exato. Um chamado aqui para vocês buscarem auxílio também terapêutico. Fazer terapia seria bom, sabe? Para ajudar a lidar, né, com as paixões, com as agressividades, com os desejos na relação com o par. Pode ser também um amigo ou uma amiga sábio que vai dar conselhos, tá? Mas alguém, uma terceira pessoa aí, um conselheiro ou conselheira para o rei, um conselheiro ou conselheira para a rainha, seria muito útil para ajudar a sair desse estado, para que as coisas avancem um pouco mais rápido, tá bom? Muito interessante. Assumir também que vocês podem guiar outra pessoa, inspirar outra pessoa, passa também por conhecê-la, né? E não só por você saber o que é melhor para ele ou ela. Não existem respostas prontas para todo mundo, é tipo isso que eu quero dizer. Abrir-se para falar e escutar, resumindo, tá bom? Vai ser importante. E de verdade, né? Escutar só para montar um argumento para vencer, não, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que tenha feito sentido aí para você. Se sim ou se não, deixe nos comentários. Eu gosto muito de lê-los. E aproveita para depois dessa leitura aqui, dar uma passadinha lá no Oráculo do Divino Feminino para conhecer melhor a Rainha de Paus, lá no Oráculo do Divino Masculino para conhecer um pouco mais o Rei de Paus e também nas lives da Jornada de Tarô para Desenvolvimento Pessoal. Teve uma live sobre a temperança, teve uma live sobre a Roda da Fortuna. Acredito que tudo isso vai ajudar a trazer uma visão mais clara e mais assertiva aí para a sua situação específica, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a nossa mensagem número 3 aqui no Oráculo Alquímico. Você escolheu esse casal improvável, interessante. A Rainha de Ouros, a Rainha da Terra e o Rei de Copas, o Rei da Água. Vamos entender esse casal, pode estar falando de você e do seu amor, da sua amora, do seu flerte, um casamento, pode ser também uma sociedade, 2 amigos, a relação com alguém da família, enfim. Interprete através da sua intuição, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho desse casal, tá? É um casal interessante porque aqui a gente tem um homem muito masculino, né? Pode ser o homem ou não, a energia yang dessa relação é alguém muito sensível, sabe? Ao mesmo tempo pode ter dificuldade exatamente por essa sensibilidade de demonstrar aquilo que sente, né? Aquela pessoa que tem muita sensibilidade interior e exatamente por isso pode sentir a necessidade de se proteger nos relacionamentos afetivos. Temos aqui Orfeu e sua dificuldade de confiar, né? Orfeu é uma personagem da mitologia grega, um personagem que tocava harpa lindamente. A sua esposa, amada, morreu e ele foi lá no Hades, lá no submundo, pedir a Hades para trazê-la de volta. E com a sua harpa, ele convenceu Hades. Só que Hades disse o seguinte: olha, tudo bem, a sua esposa vai embora com você, vai voltar para o mundo dos vivos, porém eu preciso que você siga e ela vá te seguindo até o caminho todo do submundo, até chegar lá em cima e você não vai olhar para trás. Orfeu conseguiu fazer quase todo o caminho, mas já no finalzinho ele desconfiou, né? E aí a gente não sabe se ele desconfiou da palavra do Hades ou se ele desconfiou de si mesmo, né? Nossa, será mesmo que eu, né? Ninguém nunca conseguiu tirar alguém do mundo dos mortos. Será que eu consegui, né? A questão da autoestima. O fato é que ele olha para trás e por isso a esposa, ela fica no submundo e ele se torna um curador, um grande músico, um grande artista, porém sempre com essa ferida, né? Da não confiança. Então, o Rei de Copas pode ser esse, né? Uma pessoa, um homem ou alguém de energia yang que tem dificuldade em confiar em si mesmo, confiar na própria força, exatamente por tamanha sensibilidade. Ao mesmo tempo pode ser um grande artista, né? Músico, quem sabe, mas alguém empata,
um bom terapeuta, né? Alguém capaz de ajudar as pessoas a entrarem dentro das próprias emoções, porque ele mesmo é muito sensível. Porém, na hora de falar das próprias emoções, ele pode ser muito vago, né? Tentar fugir. Por um medo mesmo, tá? Por uma baixa autoestima. Ao mesmo tempo, olha que interessante, numa relação com a Rainha de Ouros, a Rainha de Ouros ela é muito segura de si, sabe? Ela pode contribuir, né? No sentido de ajudar esse Rei de Copas a desenvolver uma autoestima melhor, uma capacidade maior de confiar em si e nos outros, porque ela é muito confiável. A Rainha de Ouros é segura, ela é estável, ela é representada aqui na mitologia pela Omphale, né, uma deusa não, uma mortal, muito próspera, ela herda o reino do esposo, então ela é muito próspera, ao mesmo tempo sensual, dá ótimas festas. O reino dela é o reino dos prazeres, da boa comida, da boa dança, da boa bebida, da segurança e estabilidade, né, que o elemento terra, a prosperidade, pode oferecer. Porém, ela pode pecar por mimar demais, sabe? Omphale, ela recebeu o grande herói Hércules no seu reino, na época em que ele estava por baixo, né, ele tinha perdido, enfim, estava sendo vendido como escravo. Ela compra ele e ele passa a viver no reino dela, a ser parceiro dela e a beber e dançar e se divertir, e aí acaba, digamos assim, perdendo um pouco a veia de guerreiro, né, a veia de herói, de superador de dificuldades, de aventuras, porque ele fica lá se refestelando, né, no mundo das indulgências da Rainha de Ouros. Então, numa relação com o Rei de Copas, o que eu vejo aqui é que esse casal ele pode entrar facilmente numa dinâmica do tipo mãe e filho, sabe? Uma mulher que cuida, porque reconhece essa fragilidade do Rei de Copas, reconhece essa abertura dele para o sentir, ao mesmo tempo para o desconfiar, né? Desconfiar de si, desconfiar dos outros, e ela quer de alguma forma ser esse porto seguro, ela gosta, esse é o lugar que ela ocupa, e muito bem ocupado, né? Ser esse porto seguro para o outro, ser alguém que oferece tudo do bom e do melhor, né? Ao meu lado nada vai te faltar, né? Porém, isso pode ser uma pegadinha, tá? Porque essa falta que o Rei de Copas sente é uma falta que não é do outro, mas de si mesmo. Autoconfiança, né? Não é uma falta não é um medo de que o outro não confie nele, pelo contrário, mas é um medo de não confiar em si mesmo, de não poder confiar em si mesmo, nas próprias habilidades, sabe? A Rainha de Ouros, né? Essa Rainha da Terra, ela pode ter dificuldade em compreender isso. Então, ela pode chegar a ter falas como: nossa, mas como assim, né? Você não confia em você? Você é tão bom, todo mundo tá falando que você é bom, né? Você é super talentoso. E não entender que trata-se de uma ferida emocional aí. Pode até ser uma ferida emocional da infância, de alguma outra relação difícil já vivida, alguma espécie de traição ou de quebra da autoestima, né? Experiências com bullying ou experiências com uma família disfuncional. O Rei de Copas, ao mesmo tempo ele é carismático, ele é divertido, tá? É uma relação aqui que tende a ter muito divertimento, muitos prazeres. Digamos que a rainha da Terra, ela provê a festa, né? Ela é a alma da festa, enquanto o Rei de Copas, ele entretém, né? Com suas habilidades, com seu carisma, com a sua empatia. É um casal muito interessante. Vamos ver como é que ele tá agora aí para você, né? Seja você a Rainha de Ouros ou o Rei de Copas. Vamos ver como é que vocês estão vivendo essa relação agora. Vou começar. Isso, vou começar com o tarô. Vou pegar um arcano maior para cada um. Vamos ver como é que tá a Rainha de Ouros hoje na relação com o Rei de Copas. Uma carta para a Rainha de Ouros. Opa, que é essa aqui? Acho que é assim, vamos lá. A Lua. Lembra que eu falei, minhas queridas, meus queridos, sobre os excessos do feminino, né? Seja você homem ou mulher, se você está se identificando aqui com a Rainha de Ouros, saiba que
Aqui tem um excesso, tá? Aqui tem um doar-se e doar os seus dons em excesso. Eu vou entender melhor com a carta do Rei de Copas, mas a Lua ela fala de ilusões, ela fala de uma conexão excessiva com medos e anseios. A Rainha de Terra, ela pode facilmente acreditar que ter medo de não ser profunda o suficiente, sabe? Ter medo de só ter a dar o seu corpo ou os prazeres que ela proporciona, né? Vamos entender melhor aqui o Rei de Copas. Quem é o Rei de Copas na relação com a Rainha de Ouros? A Roda da Fortuna. Pois é, a Roda da Fortuna, ela já saiu na leitura anterior. Ela fala de alguém, se você está vivendo a Roda da Fortuna, você está vivendo os efeitos do destino. É aquela coisa de deixa a vida me levar, eu tô sendo conduzido pelo destino. É o momento em que a pessoa toma muito poucas decisões e sente-se levada mesmo, sabe? Pelo fluxo da vida, né? Pela passagem das horas, a passagem do tempo. Enquanto que vivenciar a lua é vivenciar um momento de profundo encontro com a nossa sombra, com os nossos pesadelos, nossos medos. E ao mesmo tempo tentar fugir deles de uma forma que ilude. E aí vocês dois em relação, sabe o que fica parecendo? Muito. Fica parecendo muito que essa rainha de ouros está sentindo que ela não é o suficiente. Por mais que ela faça, por mais que ela realize, doe, cuide, ou mostre para ele que ele é digno, que ele é bom, ou que vale a pena, né, vocês estarem juntos, juntas. Esse Rei de Copas, ele permanece numa espécie de inércia emocional, fluindo, seguindo os dias, sabe? Uma coisa meio até tediosa, monótona. Eu vejo a Rainha de Ouros um tanto cansada. Deixa eu ver aqui a carta dos chakras, como alguém que fez de tudo para que essa pessoa estivesse melhor. Esse Rei de Copas pode não estar legal, tá? Deixa eu ver aqui com os chakras. Uma carta para a Rainha de Ouros. Como é que tá a Rainha de Ouros na relação com o Rei de Copas? Uma coisa tá clara aqui. Se você se identifica com a Rainha de Ouros, essa pessoa em quem você pensou, o que ela precisa agora não é algo que você possa dar. E olha que você é muito abundante nos relacionamentos, me parece. Alguém disposta a muita troca, a doar-se muito, tá? Mas deixa eu entender melhor a Rainha de Ouros. Uma carta. Essa aqui. The Prayer. Essa carta também já saiu, mas aqui tá bem diferente, sabe? Aqui tem uma... Me parece alguém que tá rezando, pedindo pra saber que caminho tomar. Sabe aquelas relações em que a pessoa... O Rei de Copas parece ter se fechado em si mesmo, tá apenas seguindo a vida, tá um pouco no automático. Eu vou entender melhor aqui com a carta do chakra dele. Mas o fato é que a Rainha de Ouros parece estar respondendo a algo que ele fez ou que ele trouxe para essa relação, sabe? Alguém que tentou dar um refresco, tentou dar de tudo. E agora não sabe se deve continuar se doando, cuidando desse vínculo, ou se deve seguir o caminho da dureza, sabe, do dizer não, do colocar-se em primeiro lugar. Me parece que essa Rainha de Ouros andou se doando bastante para essa relação e não recebeu o mesmo tanto, ou nem algo próximo. Deixa eu entender o Rei de Copas. Carta para o Rei de Copas. Como é que tá o Rei de Copas?
tá esse rei de copas? Relação com a rainha de ouros. Ah, ok. Olha só. O rei de copas, ele tá numa jornada muito pessoal, tá? Aqui temos uma carta do chakra cardíaco, que é o chakra da alma, é o chakra do coração, né? Ele tá aprendendo a ver no meio da natureza, no meio de tudo, o que de fato ele quer, o que de fato faz o coração dele bater mais forte. Tá se experimentando, tá deixando a vida correr. Tem uma abertura bacana acontecendo aqui, tá? Mas é uma abertura que volta ele, olha, estão me mostrando aqui o eixo da roda, né? Para perceber que ele é o eixo da própria vida. Esse rei de copas pode ter se doado muito para outras pessoas em outros momentos da vida. E nesse momento ele quer muito focar em si mesmo, tá muito focado em si mesmo. Encontrar o tal do si mesmo, sabe? O eixo da própria vida. Eu sou o eixo ao redor do qual minha vida gira, né? É isso que ele está dizendo. Agora, isso ativou um medo nessa rainha de ouros, tá? O medo de que o fato de ele ter se voltado para si é alguém que está muito voltado para se descobrir, para autodescoberta. Só que isso ativou aí algum gatilho de medo nessa rainha de ouros. Ela tá com medo de ficar sozinha, de que ele, sei lá, descubra no próprio coração que o que ele quer não é estar com ela, ou né, que ele quer uma outra coisa. E ela eu vejo se perguntando assim, mas eu até rezando, né? Nossa, meu Deus, eu me doei tanto, o que mais ele pode querer? Olha, talvez ele queira algo que você não pode dar, tá? E tudo bem, e tudo bem. Vamos entender melhor com as cartas do oráculo alquímico. Mas tem um chamado aqui, o chakra da rainha de ouros é o chakra do plexo solar, né? O chakra do estômago, da boca do estômago, né? Tem muita ansiedade aqui na rainha de ouros. Ela pode estar... Aqui é aquela relação em que ela tá muito voltada para ele e ele muito voltado para si mesmo. E isso não fica legal, percebe? Vamos entender melhor com o oráculo alquímico. Eu sinto nessa rainha de ouros o medo da perda da relação. Mas uns medos muito... que precisam ser olhados, tá? Uns medos muito inconscientes, talvez. Um comportamento vindo do inconsciente, pode estar muito enciumada, insegura, coisa que você não é, né, rainha de ouros? Naturalmente você não é assim, não. Vamos entender melhor o oráculo alquímico. Gente, eu amei esse oráculo, mas ele é dificilzinho de embaralhar, viu? Opa, é isto. Vamos lá, vamos usar essas aqui que pularam. Começando pelo andrógeno. Bom, é isso mesmo. O andrógeno, meus queridos, minhas queridas, na alquimia, ele fala da capacidade de viver junto sem misturar-se um no outro, sabe? Nós temos aqui o Sol e a Lua, percebe? Eles estão um ao lado do outro, eles não estão mesclados, fundidos um no outro. O andrógeno é aquele que carrega em si, ao mesmo tempo, o feminino e o masculino, né? O diálogo, olha só, a diversidade, tem aqui o arco-íris, né? A ideia de lidar com o que é diverso, com o que é diferente. Nesse momento, essa relação está pedindo que vocês guardem cada um o seu espaço individual, tá? Não é hora de estarem ambos fazendo juntos as coisas o tempo todo. Eu vejo isso muito sendo estimulado, a Rainha de Ouros quer isso, né? Tá junto o tempo todo, se misturar, né? Encontrar pontos em comum. Não é hora disso, é hora de estarem juntos um ao lado do outro, porém cada um seguindo a sua jornada. Essa é a rosa azul. Algo diferente, né? Ela é diferente, ela não tá na natureza aí. Uma relação que tá pedindo para ser diferente do que sempre foi, com mais autonomia para ambos. Talvez o próprio Rei de Copas tenha pedido ou esteja demonstrando com as suas atitudes que ele quer ter um espaço um pouco mais individual nessa relação, e isso deu medo nessa Rainha de Ouros.
Espero que esteja fazendo sentido, hein? Se sim ou se não, vocês podem deixar aí nos comentários. O esplendor do sol. Tá vendo? Tá nascendo uma nova etapa para essa relação. Uma nova etapa. Vocês estão se renovando. O chamado é de renovação para ambos, sabe? O Rei de Copas, ele já atendeu a esse chamado de renovação. Ele tá se deixando levar por esse chamado de renovação. A Rainha de Ouros está um pouco mais reticente, ainda tá assim, não, mas como é que eu faço para manter as coisas como eram antes? Né? Será que eu devo... Tem um quezinho aqui de chantagem, tá? De manipulação, não vou nem falar chantagem, manipulação nessa carta, sabe? Então como é que eu devo agir para ter ele ao meu lado? Eu devo continuar dando tudo para o que ele quer? Ou eu devo me fazer de difícil porque ele vai querer estar comigo? Nenhum nem outro, Rainha de Ouros. É hora de uma estratégia que não coloque no foco conseguir que o outro esteja do jeito que você quer que ele esteja, sabe? É hora de olhar para você mesma. E o que você quer? Não é como você acha, como é que você tem que agir para que o outro te queira. É o que você quer. Porque o outro pode te querer hoje e não te querer amanhã, ó. Inclusive, ele tá voltado para descobrir o que ele quer. O que eu quero? Qual é a minha percepção do mundo, da vida? Talvez fosse interessante você pensar assim também. O coração da terra, lindo. Coração da terra, isso aqui é para você, tá, minha querida Rainha de Ouros, Rainha da Terra? É para complementar, para reafirmar tudo que eu estava falando agora. Onde mora o seu coração, Rainha? Sua vida não pode ser, nesse momento, sobre como fazer para ter esse homem ao seu lado, tá? Não, Nina, não. Ou esse masculino, né? Pode ser, claro, como eu disse desde o início. Aqui pode ser uma mulher muito yang. Aqui pode ser um homem mais yin. O que eu tô vendo aqui são dinâmicas em que um divino feminino tá com medo da perda. E como esse aqui se fecha nos próprios sentimentos para se conhecer nesse momento, isso gera ainda mais insegurança aqui nela. Quando o movimento, a dança, né, esses flamingos aqui, a dança entre esses flamingos, a ideal, pelo menos, seria, olha, para então de correr atrás, né, dele e foca em você, porque ele tá fazendo isso. E não é à toa. Temos aqui a carta do verão. Virá em breve um momento de retorno, sabe, de encontro. Provavelmente no verão, né? Tem algo de divinatório aqui. Quando eu tô gravando e publicando esse vídeo, a gente tá no inverno, caminhando para a primavera. No próximo verão, grandes chances de se vocês fizerem para casa direitinho, né? Especialmente essa Rainha de Ouros, grandes chances de vocês se reencontrarem, reativarem o fogo, né? O verão é sobre isso, né? O fogo, o calor desse encontro. E a resina. A resina, ela é um elemento da natureza que é um concentrado, né? Ela é um líquido, uma seiva, que foi perdendo água e aí foi se tornando aquela, né? Aquela tipo um chiclete, assim, e depois foi endurecendo. O âmbar, por exemplo, é uma resina. Então é um concentrado de uma determinada essência da natureza. Eu tô vendo que enquanto a rainha, né, essa carta que tá mais pro lado da Rainha de Ouros, enquanto a rainha precisa empreender uma busca, sair da superficialidade, dessa busca superficial de ter a pessoa quando quer, do jeito que quer, ou ter a relação, né, quando quer, do jeito que quer, ela precisa sair dessa superficialidade e buscar encontrar a rosa, o centro, a alma, a essência. Mas o que eu quero em profundidade? Enquanto o Rei de Copas, o que ele está fazendo é concentrando-se em si mesmo. A resina, né? Esse concentrado. Semelhança aqui entre as cartas. O Rei de Copas era alguém, se você o conhece há muito tempo, né? Talvez essa Rainha de Ouros esteja, se você for a Rainha de Ouros, claro, ela esteja muito surpresa, porque o Rei de Copas costumava ser alguém mais
voltado para o outro, mais aquoso, digamos assim, né? É o passado da resina, mais aquoso, mais permeável aos outros, mais aberto, mais fácil de abrir mão das coisas que ele queria em prol do outro, em prol do coletivo, e agora ele tá mais, não, vou voltar para mim, vou né, me concentrar em mim mesmo, no que eu desejo, em quem eu sou, em me descobrir o que eu quero, correr atrás do que eu quero. Isso pode ter deixado aí em dúvida essa rainha. Vou usar as duas últimas cartas como conselho, tá? O conselho para essa relação é isso, perfeito. Temos a calcificação e o caos. O que é isso? Vou explicar. A calcificação é a operação alquímica responsável por queimar, né? Sabe quando a gente, na roda do ano, as bruxas, a gente vai lá, ou as mulheres mesmo, tem esse ritual, né? Acho que já difundido, de vira e mexe, pegar coisas que são do passado, né? Botar numa fogueira, queimar, ou então doar. Uma espécie de purificação do lar que abre espaço para coisa nova na vida. Isso é uma espécie de calcinátil, né? De calcificação. É preciso botar fogo. E olha, o fogo é exatamente aquilo que vai tornar o líquido uma resina, né? Vai tirar o excesso de água e vai tornar resina. Então, o Rei de Copas, principalmente, está passando por uma calcificação, está queimando o passado para renascer das cinzas, mais consciente de quem ele é e do que ele gosta. E o chamado é para que a Rainha de Ouros também faça isso, em lugar de ficar se preocupando com medo de perder o Rei de Copas ou com medo dessa relação não ir para frente, porque ele está tão voltado para si mesmo. E ó, cuidado para não ficar aí xingando esse moço, tá? Falando que ele sei lá, muito egoísta, não tem responsabilidade emocional, né? Que tá em voga aí essa expressão. O fato é que esse Rei de Copas, ele tá muito voltado para se conhecer, né? Ele não tá errado. A Rainha de Ouros devia se propor também o autoconhecimento. Sair um pouco da esfera da sedução e do controle, da busca desse parceiro aqui para preencher um lugar ao lado dela, e buscar se conhecer, buscar entender quem ela é mais profundamente. Mesmo que para isso ela precise chegar ao caos. O que é o caos? O caos na alquimia não é o caos, a bagunça, a confusão, sabe? O caos é aquele princípio antes do vazio, né? O princípio de tudo. O que está antes de tudo. A massa confusa antes, né, da ordem em que a vida, os animais, né, toda a estrutura do universo aí se organiza. O caos é o princípio, digamos assim. Então, o que nós temos aqui é uma calcificação, né, um fogo consumidor, levando ambas as pessoas ao princípio primeiro de quem elas são e do que de fato elas são e querem no mundo. Algo muito profundo acontecendo aqui, sabe? Sabe, esse caos, por exemplo, ele pode se assemelhar àquela bagunça que tá na casa nova, quando a gente acabou de mudar. Tudo nosso tá lá, as caixas foram colocadas na casa nova, mas elas não encontraram seu lugar ainda, a que elas se destinam. Então é hora de fazer essa bagunça que reorganiza, como quando você tira todas as roupas do armário para definir o que fica, o que vai ser doado, o que vai ser jogado fora e reorganiza tudo. É disso que a gente está falando. Inclusive, pode ser um ótimo exercício aí para a Rainha de Ouros, para o Rei de Copas, se organizarem internamente, né? Organizar a casa pode ser uma ótima ferramenta de meditação para organizar as ideias, né? Então, ó, deu muita vontade de focar demais no outro, no Rei de Copas, em como fazer para tê-lo. Vai cuidar do seu guarda-roupa, vai se arrumar suas coisas. Há espaço para um encontro mais harmonioso entre vocês, porque eu não vejo muita harmonia entre vocês nesse momento, né? Parece que cada um tá querendo uma coisa, essa é a minha sensação. Mas há espaço para uma harmonia no verão. Tá? Porém, antes é preciso passar por esse calor que queima individualmente, digamos assim, que queima cada um, né? Qual que é a minha chama? O que eu realmente desejo? Quem eu realmente sou? Um exemplo, a Rainha de Ouros aqui poderia responder: o que eu realmente desejo é ele.
Mas isso está só aqui na superfície, sabe? Se a gente fosse aprofundar num nível mais profundo aqui para entender essa rainha de ouros, talvez a gente perceba um exemplo. Que ela o quer porque ele é afetuoso, e isso lembra uma figura afetuosa do passado que ela gostaria de recuperar na vida dela. Pronto, descemos um pouquinho mais, já saímos um pouco da superficialidade, percebe? E estamos indo para uma avaliação psíquica, emocional da rainha de ouros. É isso que precisa ser feito. Não, você não quer ele, você quer a forma como você se sente quando está com ele. E que forma é essa? É isso que a calcificação nos propõe. Vamos lá, vamos queimar, né, para chegar às cinzas, ao eixo, ao centro, à essência. Vamos deixar só a essência. Vamos tirar a forma. A forma é o parceiro. Mas a essência é como você se sente quando tá com esse parceiro. E por que você se sente assim quando tá com ele? Será que é um atributo dele, né? Ele tem que estar com você para você se sentir assim, e aí você faz de tudo para tê-lo? Ou será que não é algo que você pode proporcionar para si mesma? Para si mesmo? Tá bom? É muito bonita essa leitura. É um chamado mesmo a uma harmonização desse casal, dessa parceria. Eu diria para um último conselho muito importante: fazer um movimento de introspecção, de voltar-se para si, rainha de ouros. Porque é isso que esse rei de copas está fazendo, e isso não é ilegítimo, muito pelo contrário, é legítimo. Vira e mexe, a gente tem que fazer isso na vida mesmo. Ele não está fazendo isso porque te desvaloriza, e não há nada que você possa fazer que vai fazer ele voltar a ser do jeito que você quer que ele seja, né? Não há espaço para essa manipulação. Se houve espaço para esse tipo de manipulação nessa relação, passa a não haver mais a partir de agora, sabe? É uma relação que para passar por esse momento que ela está passando e continuar, né, brilhar de novo lá no verão, digamos assim, no esplendor do sol, é necessário uma quantidade bem maior e que está sendo desenvolvida aí de respeito pela individualidade um do outro. Esses dois, ó, essa é a carta principal da sua leitura. Eles estão juntos, esses dois flamingos, é um casal de flamingos, mas ao mesmo tempo separados. Eles tecem uma teia, né? Cada um tece a própria teia. Se encontram no meio do caminho, mas cada um tem a sua jornada pessoal também dentro dessa relação. Ok? Então, muito respeito ao espaço individual de cada um. Vai acender de novo, daqui a pouquinho, o fogo dessa conexão e fazê-la florescer, frutificar, melhor, frutificar lá no verão, tá? Antes disso, tem bom trabalho a ser feito aí individualmente, cada um, de encontrar uma versão mais essencial, mais autêntica de si mesmo, de si mesma. É isso, espero que tenha feito sentido aí para você. Se sim ou se não e como, fica à vontade para deixar nos comentários. Gosto muito de saber como é que a leitura pegou aí para você. Sugiro especialmente nessa leitura aqui que agora você vá lá para expandir os significados da leitura, para ter mais insights, melhores percepções sobre aquilo que eu falei, ver onde se encaixa ou não na sua história. Sugiro que você vá lá no Oráculo do Divino Feminino, ver a descrição que eu dei da Rainha de Ouros. Vá lá no Oráculo do Divino Masculino para ver a descrição do Rei de Copas. Todos os links vão estar aqui na descrição. E vá também assistir as lives da Jornada de Tarô para Desenvolvimento Pessoal, a live sobre o Arcano da Lua, como é vivenciar um período, né, vivenciando o arquétipo da Lua, e a live sobre a Roda da Fortuna, para saber como é vivenciar esse período aí, como a Roda da Fortuna, tá bom? E é isso, a gente se vê nos próximos oráculos, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!